Programa desta terça-feira, eu sempre já tenho dito aqui desde a semana passada, esta é a nossa última semana da temporada 2024 do Entre Linhas. Voltamos no começo de janeiro, depois das festas, e foi um semestre em que tivemos aqui a participação com frequência de integrantes do Seconce São Paulo, trazendo as mais diversas informações, abordagens, temas que extrapolaram o universo da atuação do Seconce e serviram inclusive para que as pessoas de uma forma em geral tivessem boa informação. E hoje, fechando a participação do Seconce aqui no Entre Linhas neste ano de 2024, eu recebo mais uma vez aqui a doutora Luciane Cialo de Campos, que é a médica ginecologista do Seconce São Paulo. Afinal de contas, o verão, né, traz aquele clima, né, pré-carnavalesco, e é sempre importante falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, inclusive porque estamos no chamado Dezembro Vermelho. Doutora Luciane, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. E para começar o nosso bate-papo com a doutora Luciane, que a gente sabe, eu estava falando aqui, né, doutora, a respeito das... Não é mais DST que fala, agora é IST, né? O I que é para... Infecção sexualmente transmissível. Infecção que não necessariamente vira doença, é isso? Por isso que mudou o nome? Tem algumas infecções que são doenças, que hoje, que nem o HIV, ele é diferente, né? Você ter AIDS e você ter HIV. É o caso do Magic Johnson, ele convive com HIV, mas ele não desenvolveu AIDS. Isso, exatamente. Não desenvolve a doença. Você tem o vírus, mas você não desenvolve a doença. E isso são várias outras, né? HPV, geralmente, principalmente o homem é mais vetor, transmissor, ele mais transmite do que ele apresenta a doença. Então, são infecções que podem ou não desenvolver com a doença. Quando a gente fala do Dezembro Vermelho, essas datas geralmente elas são escolhidas de uma forma que tem alguma relação. É dezembro justamente pelo fato de já ser verão, do pessoal estar de férias e tal, ser, como eu disse, uma época pré-carnavalesca. Tem índices de aumento de infecção nesse período do ano, doutora? Tem índice, o pessoal viaja muito, as férias, viagens de navio, viagens para o exterior, viagens Mas na viagem de navio o pessoal pode ficar no cassino, na piscina e tal. Não é para fazer essas coisas, fica no doutora? Camarote também. Então, você tem o período de férias que praticamente quase emenda com o carnaval. Então, é um período mais agitado, verão, o pessoal sai mais. Então, acabam se relacionando com maior frequência. A gente conhece o histórico da AIDS, né? Quem é da minha geração lembra, por exemplo, do medo que era nos anos 80, né? Especialmente, até quando os artistas começaram eu sempre cito, né, a capa da Veja com o Cazuza, que eu vi lá na Praça Barão, em São Vicente, e é impactante, né, a foto que ele permitiu que tirassem, né? Dá uma sensação assustadora de como o organismo dele já estava. E outros artistas que morreram por conta da AIDS, até cito, né? O Freddie Mercury morreu e questão de... O Magic Johnson também foi quase que ao mesmo tempo o diagnóstico, né? Mas ele pegou já o início do tratamento e está aí até hoje. O Freddie Mercury, talvez por uma questão de um ano, talvez estivesse ainda aí, né? Cantando com o Queen, estivesse aqui entre nós. Mas, enfim, era um temor muito grande e com o tratamento esse temor caiu. Hoje essas infecções, a AIDS, ela tem menos, não é menos preocupação, mas ela é menos incidente do que algumas outras desses males, doutora? Não, a incidência ela é alta mesmo. Ela ainda é muito continua alta. Só que eu acho que as pessoas meio que delegaram um pouco a importância dela. Como hoje você tem tratamento e você consegue conviver melhor, né? Porque, que nem você falou, antigamente a gente olhava para a pessoa, sabia que ela tinha a doença. Hoje você não sabe. Hoje a pessoa se apresenta na maior condição de saudável e quando você vai ver, ela é portadora do vírus. Algumas têm a doença em tratamento e outros são portadores e muitas vezes podem ou não passar. Então, isso aí depende do acompanhamento, depende do tratamento que está sendo feito.
se tem uma virulência alta, se pode transmitir ou não. Então, assim, como você hoje tem um tratamento eficaz, que você consegue conviver muito bem com o vírus, então eu acho que ela foi um pouquinho deixada de lado, mas a transmissão ela continua em alto índice. A transmissão só é freada pelas barreiras que a gente já conhece, preservativo, não tem outra Não. alternativa. Aquele compartilhamento de seringas que se falava muito no passado, não tem muita escapatória. O uso do preservativo não tem outra alternativa. Agora, doutora, quando a pessoa tem o HIV, ela e quando ela tem a AIDS já, a AIDS é a síndrome da deficiência imunológica, né? Ela perde, por exemplo, a capacidade de se defender contra uma pneumonia, contra uma doença qualquer. Como tem sido a vida dessas pessoas? Aquelas que só têm o HIV, mas não têm a doença, quais são os cuidados que elas têm que ter além da medicação? E a pessoa que já tem a AIDS, exatamente por conta disso que eu falei, ela tem ela tem uma saúde mais frágil. Não é assim também, né? Não, pode pegar o HIV que tem medicamento, mas se desenvolver a AIDS, ela pode ficar Sim. suscetível a uma série de outras complicações, né? Isso é. Quando você desenvolve a doença, você tem a imunidade muito afetada. Então, você tem que fazer o uso correto da medicação, que são os antirretrovirais. E aí você tem que ter uns cuidados com polivitamínicos, uma alimentação saudável, evitar exposição, né? Frio, calor, e tentar conviver ao máximo Hoje em dia está sendo... difícil isso, né, hoje doutora? está. Hoje está Um dia está mesmo. frio, o dia seguinte, um dia você está com o ar-condicionado, o dia seguinte você está com o edredom. E hoje você está no ar-condicionado, daqui a pouco você sai e você está no forno, né? Então tá meio difícil mesmo. Mas tentar, pelo menos assim, melhorar a alimentação, manter a medicação em dia, manter o acompanhamento médico, né, com os profissionais, porque na verdade quem desenvolve a doença, eles acabam passando por um tratamento multiprofissional, né? Psicólogo, médico, enfermagem. Então você tem todo um aparato, nutricionista muitas vezes para orientar, e aí eles conseguem uma sobrevida maior, se manter mais saudáveis, ter menos risco de infecção. E aí continuar se prevenindo, né? E quem tem o vírus em si e que não desenvolveu a doença, essa pessoa ela tem que ter a consciência que ela pode transmitir, né? Mesmo com ela tendo a carga baixa ou indetectável é mais difícil. Mas quem tem, uma hora você pode estar com a carga viral mais baixa, indetectável, outra hora ela pode aumentar de repente. Então, assim, tem que ter um acompanhamento muito sério e tem que ter uma consciência muito importante. Porque às vezes as pessoas esquecem que tem Ou e talvez nem acaba saibam, né? transmitindo. Muitos Porque hoje não em tem essa dia, se cultura. você não desenvolve a doença, é mais difícil de você As pessoas não descobrir. têm essa cultura de pedir o exame, né? No começo era até meio vexatório, né? Ah, vai pedir um exame de AIDS, Na vão fazer alguma verdade, ilação, né? Do que a pessoa fez, o que ela andava fazendo e na tal. verdade, nós como profissionais da saúde, nós não podemos simplesmente pedir. Tem que pedir permissão ou perguntar se a pessoa quer. Você não pode simplesmente ir pedindo o exame. Aqueles que a gente vai, o médico coloca Isso, lá aí coloca um HGL, não sei monte o de que, coisa e HIV. coloca o HIV. Então você tem Mas que tem uma pedir norma permissão. por conta disso? De Tem. questão de constrangimento do paciente? Tem, porque tem todo um sigilo médico, tem todo um tratamento, a pessoa só vai expor se ela quiser. Então você não pode simplesmente pedir o exame, de repente vem positivo, ela pode até evoluir insatisfatoriamente com você por causa disso. Então tem que ter permissão ou a pessoa mesmo pede, solicita o exame. É meio estranho. Lógico, tem alguns casos que a gente pede porque faz parte da grade e a pessoa está ciente, tipo na gestação, né? Porque o HIV ele transmite de mãe para filho, é uma das principais doenças. Empresa, então, não pode exigir isso do funcionário? Não pode. Não pode porque é como se você tivesse Invadindo a privacidade do sujeito. e acaba ficando estigmatizado, né? Se as pessoas descobrem, ainda tem o estigma, não querendo ou não, é melhor ninguém saber, né? Porque quando sabe, acaba meio que deixando a pessoa de lado, taxa, aponta, então isso ainda Mas também faz não é parte. a pessoa não corre o risco de, por não permitir, ela não correr o risco. Assim, qual a sua opinião, doutor, a respeito disso? Deveria ser do jeito que é hoje? Porque, assim,
eu acho que a pessoa às vezes ela não quer saber porque tem aquelas pessoas que dizem que é melhor não procurar, né? Em todos os casos, né? Se procurar, acha. Mas aí o cara pode desenvolver um problema mais sério se ele não souber, né? Você tem os dois lados. Tem aqueles que fazem questão de pedir todos os exames anualmente, pelo menos, porque tem isso como regra própria, e tem aqueles que realmente não fazem exame. Tem várias pessoas que ficam anos sem procurar auxílio médico ou um atendimento, simples, por simples que seja. E aí é isso mesmo, corre o risco de em algum momento desenvolver algum sintoma importante e aí fazer a descoberta. No caso do trabalho que o SECOM se faz, ao longo desse período que a gente bateu papo aqui no Entrelinhas, sempre me pareceu algo muito direcionado para a conscientização, né? De conversar com o pessoal das empresas e tal, justamente sobre isso. É, como é o tipo de abordagem que o SECOM se faz com o pessoal das obras, enfim, das empresas? Porque justamente é um tema para muitos constrangedor, polêmico, né? Porque o cara às vezes tem que abrir alguma coisa da intimidade dele, enfim. E essa questão que a gente falou agora há pouco, não tem muito o que fazer, além de testar, eventualmente, se o paciente apresentar alguma, na anamnese, algum histórico, ou já ter algum quadro claro de algum problema, precisa falar para ele que ele precisa se cuidar, né? Especialmente os solteiros, enfim, os casados também, né? Mas, enfim, cada um, porque o cara pode desenvolver uma doença por descuido, né? E não é por falta de informação ao longo de, sei lá, quase 40 anos, né, doutor? Não é por falta de informação, mas é que se a gente for avaliar, você pode verificar que assim, até as campanhas antigamente eram praticamente mensais em determinadas doenças, né? A AIDS é uma delas. Hoje você vai falar mais sobre o assunto quando chega o determinado mês, que é agora dezembro vermelho. Então, muita coisa ficou esquecida, né? E nas empresas, você não pode pedir o exame, mas você tem as palestras para orientar, você tem uma conversa, você dá uma abertura para o médico que estiver lá poder orientar, poder conversar. Os próprios funcionários podem procurar orientação pessoalmente, individualmente. Então, a gente acaba dando essa oportunidade. E aí você faz do empregado um transmissor para outras pessoas, né? Então ele acaba Multiplicador, multiplicando toda a orientação. Acaba passando para familiar, para filhos principalmente, né? Tem alguns que acham que já estão ilesos, mas pelo menos passam de pai para filho. E aí acabam orientando os adolescentes, tudo. Então, porque assim, a gente, no nosso convívio, no nosso hábito, as pessoas com as quais a gente conversa, a gente tem acesso a essa informação há muito tempo e tal, né? Mas ainda lhe surpreende, assim, algumas perguntas, algumas abordagens das pessoas? Fala, chega em casa, a doutora fala assim, pô, não é possível que o cidadão perguntou esse tipo de coisa. Tem alguma coisa assim ainda? eu acho que tem pessoas que prestam mais atenção, tem outras que escutam falar, mas não se preocupam ou não se interessam. Então, aí, quando tem alguma possibilidade ou de infecção, ou de estar próximo, ou de algum conhecido, é muito comum as pessoas procurarem quando as pessoas ao redor de convivência diária ou de trabalho aparecem com determinado tipo de doença, os outros irem procurar sobre o assunto. Então, é onde a gente começa a ver que as pessoas vão procurar mais e mesmo assim, mesmo com toda a orientação, com todo esse tempo sendo falado, ainda tem pessoas que não entenderam ou desconhecem Ou acha que só muito do pega de um assunto. jeito? Desconhecem muito do assunto ou nunca prestaram atenção mesmo, nunca se interessaram. E aí quando fica, né, quando é o que eu falo, quando cai no próprio quintal ou bem pertinho, as pessoas procuram com mais Já aconteceu afinco. de alguém nunca ter ouvido falar da doença? Ou do vírus? Nunca peguei ninguém, mas assim, às vezes É que eu estou perguntando, doutor, sabe por quê? não Porque hoje em sabem dia como a pega. gente vive um tempo em que tem coisas que eram absolutamente corriqueiras para a gente, para a minha geração especialmente, e quando você pergunta para um jovem, e ele não tem a menor ideia do que seja aquilo,
Você fala, não é possível, né? A gente hoje vive nesse mundo das bolhas da internet, né? E que a pessoa tem as suas áreas de interesse e ela fica naquele mundo, ela não sai dali. E aí quando você fala assim, pô, mas fulano de tal, uma figura importante da história, da cultura, da arte, sei lá, qualquer pessoa conhecida, né? Fulano morreu. Nunca ouvi falar nessa pessoa. Pô, e são pessoas que estão há 40 anos aí na televisão, no rádio e tal. Eu nunca ouvi falar, morreu o artista, tal. Se a pessoa não sabe, não tinha nem ideia de quem fosse. Ah, você sabe onde fica o estado tal, qual a capital de tal estado? As pessoas não sabem, não é uma exclusividade do Brasil. No mundo, né, tem países aí, lugares em que as pessoas demonstram absoluto desconhecimento do que acontece em outros lugares. Eu estou perguntando isso porque é uma experiência até como jornalista que a gente vive sempre, né? De ficar abismado com situações do cidadão não saber que existe polícia civil e polícia militar. Não sabe que são duas frentes diferentes, né? São duas coisas completamente diferentes. O cidadão não saber a diferença do Senado para a Câmara. Sabe, assim, você fica, fala, não é possível que alguém não saiba esse tipo de coisa, mas e a pessoa às vezes não tem culpa, porque ela está nesse universo da bolha, né? E por isso que eu pergunto, porque eu já citei aqui, inclusive, no programa, não sei se a doutora estava aqui, do número de pessoas que jamais na vida fizeram uma aferição de pressão arterial, né? Imagina um exame de HIV. Então, assim, é uma missão dura, né? Aí a doutora falou um negócio interessante. Quando alguém perto fica doente ou tem um problema, aí bate um pouco de medo, né? Exatamente. E aí o cara corre para saber que negócio é esse, né, doutora? É isso mesmo. Sobre o HIV, a AIDS, eu acho que foi uma repercussão um pouco maior justamente por ter vários artistas, né, que tiveram a doença, que faleceram, atores de TV, Diniz Fátima delas, Cazuza, então assim, tiveram algumas Aquele pessoas... rapaz, o ator que era o primo do Cazuza também, o Lauro Corona, Lauro né? Corona, então assim, é que esses são mais da nossa geração, mas o Cazuza é uma pessoa, né, uma identidade muito maior, então eu acho que sobre a AIDS escutaram um pouco mais, mas não muito longe, faz uns 2 dias, eu conversei com uma paciente sobre HPV, ela não sabia o que era. E foi feita campanha de vacina, vacinação nas escolas para as meninas, foi falado sobre o assunto, repercutiu efeito colateral de vacina, que cogitaram, e mesmo assim, em idade, já passou por escola, em faculdade, e Nunca tinha ouvido falar. não sabia como pegava, não sabia o que era, de onde vinha. Então, assim, ainda tem. Infelizmente, infelizmente ainda tem e a tendência é que continue tendo por um bom tempo. Até vou reforçar depois do intervalo com a doutora Luciane como é que é o trabalho. São as palestras, né? Você vai ao encontro do pessoal, coloca material didático à disposição, enfim, informação não falta. Iniciativa para isso também não. 9h34, de volta com Entre Linhas desta terça-feira. Estou com a doutora Luciane aqui do Seconce para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Eu estava falando aqui para o Fábio Figueiredo nos bastidores que ele me mandou um material didático que é meio assustador, assim, doutor. Umas coisas meio feias, assim, como é que eu vou chamar aqui? Umas feridas e tal, em áreas sensíveis. Nossa, dá até um arrepio de ver aquele negócio. Se fez efeito em mim que tenho informação, imagina em quem não tem informação. Acho que a ideia é essa mesmo, assustar, né, doutor? Essa é a ideia. A gente monta um material didático que é para ter algum certo impacto, porque eu acho que se você não mostra onde pode chegar ou como pode ficar, como evolui a doença, você não causa muita preocupação. E o bom é que esse material dá para mandar pro WhatsApp dos caras, né? Dá. O cara abre em dá casa. Fazer foto, distribuir, é o que a gente faz, né? Panfleto. E na hora que dá palestra, você coloca mesmo. Eu acho que você falar demais, às vezes as pessoas hoje tem né? que ser muito visual, né? Tudo, né? Tem que ter vídeo, ninguém foto. presta muita atenção naquilo no blá blá blá, né? Você não pode ficar muito só na fala. Eu acho que
falar pouco e mostrar mais. Eu até aqui eu tenho a condição de colocar no ar essas fotos. Ou melhor não, né, ô Fábio Figueiredo? Não sei se seria de bom tom nesse horário, mas enfim, né, vocês já imaginam o teor dessas fotos impactantes que o Seconce leva aí para o pessoal, os associados, justamente para o cara tomar um susto e tomar cuidado, né? Especialmente a questão do preservativo, que hoje até, né, você tem uma distribuição, você vai em qualquer policlínica, tem lá, né? Tem de graça. Tem de graça. Você Se você quiser um produto diferente, você tem nas farmácias, enfim. Mas é aquela coisa, né? Antigamente, eu vou até fazer aqui, dar uma viajada na maionese, as pessoas eram mais românticas e eram menos ansiosas, não é isso? Hoje as pessoas são mais ansiosas e menos românticas. E o cara não consegue pensar durante 3 segundos, o cara e a moça, enfim, quem tiver envolvido na relação, de colocar o danado do preservativo, até porque você também tem a versão feminina, né? É comum ouvir do pessoal que, não uso, nunca usei, uso de vez em quando, esqueço e tal. O pessoal Sim, não tem hábito. Não gosta. Quando a gente era adolescente, lembra daquelas carteiras da OP? De veludo, lembra, Fábio Figueiredo? Entreguei a idade, né? Todo mundo andava com preservativozinho lá vai que, né? Na carteira. Mas hoje acho que ninguém faz isso. Se a mãe pegar um filho com preservativo na carteira, é capaz de ter um treco, né? Eu acho que assim, hoje a mãe tinha que ser a primeira a dar o preservativo. Porque não adianta você falar, não vai fazer, não vai, não se liga nisso. Não dá. Eu acho que os pais hoje, as coisas estão tão evoluídas, né? Caminhando para uma liberdade, vamos dizer assim, que tem entre os amigos, na escola, nas faculdades. E assim, principalmente adolescente, né? Eu acho que eles têm que ser muito bem orientados. Ninguém melhor do que os pais para estarem por perto. Eu acho que os pais têm que ser mais amigos e mais presentes nesse ponto. Tem que orientar. Não tem que taxar não vá fazer, porque você sabe que o não, o proibido é sempre mais gostoso, né? Então, falou não, já atiçou. Então, eu acho que tem que estar junto, tem que orientar, tem que ser a primeira pessoa a falar assim, toma, esse preservativo você leva com você, use sempre, porque você não vai só produzir um filho daqui para frente. Você pode pegar uma doença que vai acabar com o resto da sua vida. Mas tem a sociedade machista, que é inclusive machista por parte das mães, né? Que é aquela história, eu solto meus bodes, mas prendo as minhas cabritas, né? Então, falar para um menino sair com preservativo é uma coisa. Se falar para a menina, não, tá incentivando, daqui a pouco tá grávida, não sei o quê. Daqui a pouco pode estar mesmo, se não tomar cuidado, enfim. Exatamente. Eu já tive vários exemplos, né, próximos de pacientes mesmo, ou até de funcionárias amigas, que eu sempre falei, olha, orienta. Não, minha filha nunca. Não deu 3 meses, estava grávida. Então, assim, não tem que achar que não. Você não é porque você vai orientar que você vai estimular. Eu acho que uma pessoa bem orientada, um filho bem orientado, ele vai saber a hora certa para ele. Eu acho que você atiça menos. É essa a sensação que eu tenho. Até porque hoje, né, doutor, eu já li também alguma coisa que o jovem hoje em dia, ele está com a cabeça tão envolvida com tanto estímulo que a atividade sexual já não é uma prioridade para alguns. Né? Para alguns não é. Tem uma geração, eu nem sei qual é a letra dessa geração. X, Y, Z, sei lá eu qual que é. Daqui a pouco tá com o abecedário. É o abecedário inteiro. E alguns se ligam em um monte de coisa. E eles acham que, pô, não sei se é químico isso, se é cultural, se é psicológico, de não ter pressa, ou, sei lá, hormonal de cada um. É difícil dizer, mas eu já li alguma coisa de jovens que não tem essa curiosidade sexual tão aguçada assim lá com 15, 16 anos. Enfim, pode ser só um recorte da realidade diferente de determinados lugares, onde a gente infelizmente sabe que tem alguns comportamentos que são extremamente perigosos, porque uma coisa é ter um filho, para quem não tem condição econômica, é um problema. Mas vamos combinar que uma criança nunca é um problema, pelo menos no meu ponto de vista até espiritualista, né?
o problema é o que a gente está falando aqui, né? O cara fala assim, pô, engravidei a moça, falo assim, graças a Deus você não pegou uma doença, Uhum. né? A questão maior é essa. E a gente sabe que por falta de informação e por um comportamento até de ser aceito em determinados grupos, você tem umas roletas aí, que as Exatamente. meninas não sabem nem quem é o pai do filho delas, entendeu? E aí a exposição dessas meninas e também dos meninos a uma doença sexualmente, uma infecção sexualmente transmissível é muito séria, muito grave, né? E a gente está falando muito da AIDS aqui, mas tem outras que estavam meio esquecidas, porque quando a AIDS surgiu, ela era o carro-chefe desse Isso. quadro, né? Mas já havia outras, né? Doenças que eram muito relacionadas a contato com prostituição, enfim, e que voltaram, são terríveis para tratar e que também podem ser fatais, né, doutora? Quais são essas doenças Sim. principalmente? As mais, vamos dizer assim, se é que se dá para falar que são mais simples, né? Que tem a gonorreia, que pode dar alguns sintomas, então chama um pouco mais de atenção, da ardência para urinar, secreção tanto vaginal quanto peniana, e pode dar dor abdominal se essa infecção for um pouco mais além, né? Se pegar órgãos internos. Então você chama um pouco mais de atenção, você consegue detectar mais fácil. Então essa é uma, cancro que dá ferida na virilha, dá gânglio na virilha. Agora as outras, que nem eu estava falando, que foram faladas por um tempo e ficaram esquecidas, uma delas é o HPV, que tem a vacina hoje em dia e a gente até orienta que até mulheres mais maduras podem estar fazendo, pode chegar até os 49 anos fazendo a vacina, mesmo quem já teve a doença, né, ou contato com HPV, é bom fazer. Hoje nós temos a nona valente, que já pega 9 tipos diferentes de vírus, né? Você tem os 4 principais, mas você tem uma gama de mais de 100 tipos. Então, você protege uma maior eficácia. Mesmo quem já teve, faz a vacina, protege contra os outros tipos. E hoje em dia está voltando demais a sífilis, que pode ou não dar sintoma. Então, ela tem vários estágios, né? Primário, secundário, latente, terciário. Então, assim, o primário vai te dar alguns sintomas de secreção vaginal, ardência, mal-estar, você detecta. O secundário, você pode ou não ter sintoma. O latente, ela fica lá, não dá sintoma nenhum. No secundário, é mais comum você ter como se fossem manchas, né? Principalmente mãos e pés, palma da mão, planta do pé. Às vezes você consegue detectar que a paciente vê que está cheio de bolinha ali, fica diferente, você detecta. E o terciário evolui com formas graves, pegando órgãos internos, levando a consequências cardíacas, fígado, rim, parte óssea, parte neurológica. Fora que também, se não for detectada, passa para mãe feto, né? Então você pode passar, inclusive, na gestação. A maioria das mulheres faz o pré-natal, faz o exame e consegue detectar. Só que não indica que sendo detectado foi tratado, né? Tem paciente que não trata. Tem paciente que não aceita o diagnóstico e não trata. E tem paciente que trata, mas o parceiro não trata. Então, a sífilis, principalmente, é uma doença que tem que ser tratada em conjunto. Às vezes você faz o exame, a mulher dá positivo e o parceiro negativo. Isso pode acontecer. Então, é uma doença que ela pode ficar latente, não dar sintomas, e lá na frente ela pode aparecer e não foi daquele parceiro que você está no momento. Por sorte, o parceiro pode se manter negativo e só ela positivo. Durante a gestação, mesmo ele sendo negativo, o ideal é que ele trate, porque ele pode estar desenvolvendo, transmitindo, mas ainda não ser detectado. Então, é de suma importância fazer o exame, né? As mulheres que vão para o ginecologista, eu acho importante estar pedindo o exame, né? De HIV, de sífilis, de hepatite B. A mulherada faz a unha, hoje os homens fazem, né? Vão em manicure e tudo, dependendo de onde faz,
Principalmente hoje é mais Diz que a pessoa tem que levar o próprio kit, né? isso, né? Alguns lugares você tem ali a estufa, você tem uma determinada esterilização correta, mas não são todos os lugares, né, que tem. Então, o ideal é que você tenha o seu próprio kit, porque a hepatite B ela passa também na manicure. Então, são coisas simples que você pode evitar um contágio, né, que pode levar a sérias consequências, né? E a hepatite B, além de manicure, ela também é uma doença sexualmente transmissível. Todas essas doenças, doutor, elas têm o tratamento, geralmente o que? Algum medicamento tópico, Antibiótico, antibiótico, e depende de antibiótico. quanto tempo de tratamento, enfim, tem algum tipo de A sífilis, efeito a colateral e injeção, tal. a sífilis hoje, o tratamento, né, o padrão ouro é bezetacil. São 3 semanas de bezetacil com 2 agulhadas, uma em cada lado da nádega, Mas uma por durante semana ou como é? por semana, Ah, 3 tá. semanas seguidas. São 2 agulhadas, 3 semanas seguidas. E as outras doenças, gonorreia, tudo são medicamentos via oral, né? A hepatite B, você tem medicamento injetável, que são medicamentos para melhorar a imunidade, para que tem um efeito colateral sério. Não é todo mundo que consegue, que passa bem. Hepatite C é uma das poucas que não tem tratamento. Pode levar a cirrose, pode levar à morte. Então, são doenças que têm um tratamento, uma cura, mas que se não for tratado, pode evoluir com coisas graves, né? Com sintomas graves e consequências graves. Ou seja, uma situação em que a pessoa está lá curtindo, né? Tá falando aí, vou deixar a unha de lado aí, mas na parte sexual mesmo, né? É, se o cara não tomar cuidado, a pessoa não tomar cuidado, pode morrer por conta disso, né? Sim. A AIDS, a gente estava falando, tem o negócio do susto, né? O susto nessas outras doenças é menor, doutor? Quando se fala, você está com isso. Não, não é menor. Hum, Mas é assim, tem que sempre achar um culpado, hum, né? A gente sabe que se você está com a doença, você participou da culpa, sim. né? A culpa não é só de quem transmitiu, é de quem recebeu também, que também não se preveniu. Lógico, quando você está num relacionamento dito estável, né? O nível de confiança é diferente, mas que nem HPV é um tipo de vírus que você pode pegar lá na sua primeira relação, ele nunca ter se exposto, e hoje você tem uma imunidade mais baixa, aconteceu alguma coisa, um estresse mais importante, e ele acaba aparecendo. Então não significa que a pessoa que você está no momento foi a que transmitiu, mas tem que sempre achar alguém que transmitiu, e é sempre quem está do lado. Então, primeiro arma o barraco para depois conversar. Então, eu falo que é um diagnóstico difícil de ser colocado para paciente. Você tem que ter um jeito, um tato muito grande para entrar nesse assunto, para conversar. E depois que pega uma doença dessa pela primeira vez, a conscientização muda completamente daí para frente? Ou tem recorrentes, Tem doutora? recorrentes. É incrível isso, né? Tem. A pessoa passa por uma condição dessa, aí vai e desenvolve uma outra doença depois, do mesmo jeito. Passa a fase do susto, né? Você trata, você tirou aquela fase aguda, você saiu, correu tudo bem, correu tudo bem. Depois, de um determinado momento, acaba ficando no esquecimento. Aí, de repente, esquece. E aí, quando vai ver lá na frente, poxa, já tive e voltou. O HPV, ele é um vírus que, na verdade, cura ele não tem. Ele vai ficar ali latente. Ele Você pode vai não conviver aparecer mais. Você como o vai HIV, conviver. né? Vai ficar com Exatamente. ele lá. A sífilis já tem cura, se você conseguir fazer o tratamento corretamente e tentar não se expor novamente à recorrência, né? Esses medicamentos específicos para todas essas doenças que a gente citou aqui, eles são medicamentos de fácil acesso, por exemplo, no serviço público de saúde, doutora? Tem alguns que são
mais caros, enfim, dependendo da fase da doença? Depende do tipo da doença e do tratamento, né? A sífilis, que nem a bezetacil, você consegue pegar uma receita e tomar num pronto-socorro. Hoje, a bezetacil é só administrada em pronto-socorro, para evitar efeitos colaterais, choque anafilático, essas coisas. Então, ela foi tirada das farmácias de postinho. Ela é feita em UPAs, em pronto-socorro mesmo. Então, você consegue fazer a medicação indo no pronto-socorro e tomando lá. Para o HPV, a vacina ela é paga. Para as adolescentes entre 9 e 13 anos foi dado nas escolas, um esquema um pouco diferente do que a gente faz normalmente em casas de vacina mesmo, em clínicas de vacina, mas tem sua eficácia, mas também é só nessa faixa etária. Saiu daí, ela é paga. Para o HIV, você tem as clínicas próprias, você tem o CRAIDS, né? E lá você consegue tratar tanto hepatite B, hepatite C. Se você for procurar, nós temos o serviço de saúde, que é público, e são locais específicos. Consegue tratar todas as doenças lá, se precisar. Agora, é importante ressaltar que no caso do HPV, o desdobramento dele pode ser o câncer, né, Câncer doutora? de colo de útero, câncer de pênis, né? Que não é só a mulher que tem HPV. Isso também é outro mito, né? De que é mais colo do útero e tal, que para o homem não tem esse tipo de preocupação. A doutora falou até 49 anos. Então, assim, a pessoa que está ouvindo, não é mais adolescente, está lá na faixa dos 25, 30 anos, vale a pena tanto o homem quanto a mulher tomar essa vacina? A mulher. É uma dose só, doutora? Não, são 3 doses. 3 doses, com um intervalo de? 30 e 60 dias. 30 primeira, depois 30 depois dias? 60 a segunda. E a terceira? Depois de 60. Tá. É 0, 30 e 60. Tá. Porque assim, já foram feitas campanhas, né? Aí eu me lembro que teve um caso aí de uma menina que morreu, acho que em Bertioga, né? E aí ficou um medo danado, não, reação da vacina. E foi justamente num período em que nunca se falou tão mal de vacina no Brasil, né? Calhou de cair na mesma época em que vieram os especialistas em medicina, em infectologia, os especialistas da Unisap e da Unibook, né? Conhece essas duas faculdades? Então, Universidade do Facebook e Universidade do WhatsApp, né? Que ali tem tudo que é gênio da humanidade, né? Falando um monte de coisa. E aí calhou de ser nessa época. Eu estou falando isso até porque hoje eu até estava lendo a notícia de que o Butantan desenvolveu agora uma vacina para dengue mesmo, né? Porque tem essa Qdenga que está aí disponível, mas que não está disponível tanto assim, porque ela é japonesa, não tem tanta facilidade para aquisição, e essa vacina do Butantan para dengue, ela está numa fase de Anvisa, regulamentação e coisa e tal, há até uma promessa de possibilidade de entrega de o primeiro lote de vacinas já para 2025, né? E aí, questão, a gente convive com a dengue faz uns 30 e poucos anos, né? Acho que por aí, né? Uns 35 anos. E aí, todo mundo tem um jeito, né? Repelente, raquete elétrica, não sei o quê, mas o mosquito é danado, ele se adapta. E o tratamento, às vezes, ele é doloroso, como a doença é, e ele pode evoluir para a questão hemorrágica. A pessoa pode morrer de dengue, né? Picada por um mosquito, veja só. E agora tem essa possibilidade de ter essa vacina. Talvez o pessoal não fique tão assim incomodado, porque é uma vacina brasileira. Se ela fosse estrangeira, talvez alguém ficasse preocupado. Mas esse movimento anti-vacina, que não é também novo, não foi por causa da pandemia. Eu lembro do caso de uma família na Itália que o casal perdeu um filho porque eles tinham essa ideia de não vou vacinar, vamos dar só produtos naturais aqui e tal. A criança morreu por uma falta de ação, né, dos pais, achando que com chás, ervas e coisas alternativas eles iam evitar que a criança morresse. A criança morreu, né, por conta disso. Esse movimento antivacina é muito perigoso. Eu lembro sempre do Dr. Rui Coelho Pereira, nosso amigo já há tantos e tantos anos, que fala assim, a melhor invenção da humanidade foi a vacina. Porque antigamente as pessoas morriam de doenças absolutamente
bobas, né? Que hoje você tem vacina, não faz sentido morrer porque você não tomou a vacina. Essa do HPV é um caso emblemático, né, doutora? Sim. Então, você tem a vacina do HPV, você tem até outras vacinas, mesmo quando é pequeno, né? Muitos deixaram de fazer BCG, deixaram de fazer para coqueluche, e são doenças que estão voltando. São todas A as senhora está doenças que estão preocupada que o Zé voltando. Gotinha vai virar o Zé Seringuinha agora? Diz que não vai ser mais Não Gotinha, vai né? ser mais gotinha. É É perigoso, melhor não né? mudar Porque, o personagem, né? O eu mascote, acho, né? eu acho. Deixa a Gotinha e, apesar de ser injetável, vai ser injetável agora, E né? as coisas vão desenvolvendo, né? Que nem a gente está falando do HIV. Hoje você tem o PEP e o PrEP, que são pré-exposição e pós-exposição. São medicamentos que você utiliza, né? Se você teve uma exposição até de 2 a 72 horas, você pode ir falar que teve exposição e começar a tomar medicamento para evitar que você desenvolva a doença. Você toma por 28 dias. Tem o pós-exposição, que você vai até 72 horas. Você tem o pré-exposição, que você acha que você está querendo, vai se relacionar com alguém, A ou senhora você falou tem do navio, risco. né? O cara toma uma dessa antes de ir Isso. pro navio. Ele tem que começar antes, tem que começar pelo menos antes. E hoje você tem aquele que é a pessoa, Mas esse vamos dizer pré assim, funciona? funciona, funciona. Tem várias pessoas que tomam. E Para você poder não usar tem, o preservativo. exatamente. E aí você tem aquele Fábio Figueiredo que fez você uma cara aqui. utiliza direto, que só vai fazer efeito se você tomar um comprimido diariamente. Então, tem pessoas que utilizam, fazem uso diariamente do retroviral para que não tenha Mas risco, todo medicamento, ele em excesso no organismo, ele vai te causar com algum consequências a outras, longo né? prazo, né? O pessoal fala muito do omeprazol e tal, que você vai ter problema para ter câncer por causa do omeprazol e tal. O medicamento, eu acho que ele, a não ser que você tenha um problema crônico e não tem alternativa, por exemplo, quem é hipertenso tem que tomar remédio a vida inteira. Mas você tomar um remédio porque você tem uma opção de vida que ela poderia ser alterada é um negócio meio complexo, né, doutora? A não ser que a pessoa seja profissional da área, né? Vamos falar o português claro, Sim, né? Alguém que os porque profissionais do inclusive sexo são pessoas que inclusive deveriam tomar na mesmo. Bélgica agora tem, para quem reclama aqui no Brasil que todo mundo tem direitos e bolsa disso, bolsa daquilo. Você viu isso, Fábio Figueiredo? Na Bélgica, licença maternidade para as profissionais do sexo, Mas né? aqui no Brasil teve um período que eles iriam instituir salário. Aqui não foi para frente. Então, elas têm lá na Bélgica, dá uma pesquisada no Google, você vai ver isso aí. Tem todo os direitos lá das profissionais e tal. Eles lá têm uma outra visão diferente, né? Desse tipo de atividade, digamos assim, Mas né? eu acho Na que assim, Europa, de uma forma. a profissional ela existe como outra profissão porque tem quem procura, Sim, né? Então, tem oferta porque tem demanda. então assim, elas vão ter os direitos, tá dentro do óbvio, eu acho. A senhora já tratou, já foi Já eu vou te médica falar uma dessas coisa, moças? sim, eu trabalhei muito tempo na policlínica do centro histórico, quando era centro histórico ainda. E assim, elas se cuidam muito melhor do que muitas mulheres casadas ou com um parceiro fixo, se cuidam bem. Lógico, tem 0 e 800, né? Mas a maioria se cuida muito. Inclusive, Fazem os exames, tomam os medicamentos quando necessário, se protegem. Inclusive, teve algum evento lá que teve um cliente que não fez uso da camisinha, ele passou um bocado apertado ali. ficar com medo depois, né? Não, eles foram que... Parece uma história que eu soube de certa vez de uma figura proeminente da sociedade que ficou com medo, depois de uma relação fora do casamento, de estar contaminado. Aí ele foi na casa religiosa que ele frequentava e pagou lá para ter uma sessão extra de orações em nome dele. Apelou até para Deus salvá-lo desta preocupação. Ou por fé, ou por uma circunstância, ele não desenvolveu nenhuma doença, mas ficou tão preocupado que pediu esse reforço de oração aí, quando ficou com medo.
Vamos ao intervalo, 10 em ponto. Vamos ao Santos News com a Ruth Guzmão. Voltamos com os destaques finais. Até já. Voltamos às 10h03, reta final do Entre Linhas desta terça-feira, dia 17 de dezembro, reforçando que vamos até sexta-feira e depois recesso de Natal, Ano Novo. Voltaremos no comecinho de janeiro de 2025, tá bom? Doutora, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, acho que reforçar que as pessoas têm que tomar cuidado, ter consciência, né, nesse período de férias, viagens, depois carnaval. É importante também esse trabalho que o SECOM se faz dentro de uma programação, cada mês tem aquela cor diferente, né? Que a gente ao longo deste semestre falou sobre diversas campanhas, câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, as respectivas campanhas, e essas infecções sexualmente transmissíveis também são muito importantes. É um trabalho que o SECONS vai manter e potencializar ainda mais em 2025, né, doutora? É aquela época do ano em que todo mundo já faz o planejamento para o ano que vai vir, né? As atividades, as apresentações, vai trocar algumas fotos daquela apresentação lá. Meu Deus do céu, bota umas piores, mais braba ainda, para os caras ficarem assustados, né, doutor? Tem, não, isso é uma estratégia boa. Eles ficam mesmo. Eu dei uma palestra de câncer de próstata, que eu deixei alguns de cabelo em pé. E de câncer de mama também. Então, assim, eu acho que o visual chama mais atenção do que a fala, né? Então, você tem que mostrar onde chega, você tem que mostrar as consequências, né? Muitas vezes, no caso da sífilis, por exemplo, como transmite mãe e feto, quando você mostra para o pessoal como que a criança pode ficar quando ela nasce, os problemas que ela pode ter, se a mãe não trata, se não é detectado, eu acho que impacta bem mais do que você falar, né? Muitas vezes a mãe acha que ela está protegendo. Não, está lá dentro, não tem como pegar. Não, transmite. Tudo que a mãe tem vai acabar transmitindo para o bebê. E a missão é levar essa informação a cada vez mais pessoas em 2025, né, doutora? Sim, com certeza. Porque é o que eu falo, né? Tem várias instâncias. Eu vejo que hoje, a gente que faz consultório, que acaba lidando com várias gerações, né? A gente atende desde adolescente, pré-adolescente, idosas, pessoas, mulheres em idade fértil. Então você vê uma gama muito diferente de evolução, de pensamento. Você vê que assim, as mais antigas são mais recatadas, tem aquela vida reta, né? Casou, ficou viúva, não teve mais outro relacionamento, nada. Entre os 30, 40, 50 anos já tem uma diferenciação. As mulheres já se separam em maior quantidade, já têm outros relacionamentos, têm uma visão diferente. Os adolescentes, hoje, assim, né? Não, eu acho que ainda estão se buscando, na verdade. Estão tentando entender até o que eles também não entenderam ainda. Então, não sabe se vão ter um relacionamento homoafetivo, se vão ter um relacionamento hétero. E eles estão buscando ainda a própria identidade e acabam, muitas vezes, partindo para os dois lados, experimentando. Né? Então, é onde você tem que cuidar, né, para não disseminar, porque qualquer relacionamento você pode transmitir, né? Aliás, um detalhe que nós falávamos antes do programa começar e acabamos não falando, mas vamos falar agora, é que justamente voltando à questão da AIDS, por exemplo, houve um aumento significativo justamente nesse público mais velho, né? Mais velho, exatamente. Separado, ou viúvo, né? E com aquela perspectiva de menos tempo de vida, então para que eu vou me preocupar com isso? E aí você tem casos sérios, graves, né, doutor? Uma das coisas que colaborou foi o Viagra, né? Onde alguns já se sentiam mortos, vamos dizer assim, começaram a reanimar, a reviver. Então acaba tendo novos relacionamentos mesmo. E é onde não utiliza, né? Porque já está... Falar, já não pego mais, já passei por tudo, e não é bem assim. Então você tem um grande aumento mesmo entre os mais idosos, tanto homem quanto mulher. Não dá nem para falar que é de um lado só. Tem que ter essa
essa consciência também, né? Aproveitar a melhor idade, mas também aproveite o máximo possível de forma consciente, Sim, né? com consciência. Doutora, eu queria agradecer a sua vinda aqui ao Entre Linhas mais uma vez ao longo desta temporada. Foram algumas participações importantes aqui no programa para trazer informação e conscientização às pessoas, não só para aqueles, como eu disse lá no comecinho do programa, que fazem parte desse universo da área de atuação do Seconce, mas é uma informação universal que serve para todas as pessoas. Obrigado pela vinda, pelas informações, pelo conhecimento compartilhado aqui. Desejo boas festas para a doutora Luciene e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutora. Até. Espero que tenha sido proveitoso e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora. Agradecer também ao Fábio Figueiredo aqui nos bastidores. Este é o nosso último programa em que conversamos com o pessoal do Seconce nesta temporada, até porque, como eu disse, sexta-feira teremos aqui o encerramento do nosso ano de 2024. Agradeço ao Seconce São Paulo pela parceria, pela confiança aqui no Entre Linhas, na Santos FM, ao longo destes meses. Repito, trazendo muita informação e destacando a importância do trabalho que é desenvolvido pelo Seconce. Aliás, estive no evento recentemente e fiquei impressionado como o Seconce é respeitado até pela classe política, né, no estado de São Paulo, quando é a referência importante no tratamento, na forma como se aborda as pessoas, enfim, né, durante a pandemia, o Seconce foi um parceiro importante do poder público. Então, é impressionante, né? Às vezes as pessoas não sabem, não têm esse tipo de conhecimento e como uma entidade forte, que tem tantas décadas aí prestando serviços, também ajuda, né, tantas e tantas cidades, e o Estado de São Paulo principalmente, né, porque é um órgão aqui do Estado de São Paulo, o Seconce SP. Então, fiquei realmente impressionado com a área de atuação, a abrangência e a importância do trabalho realizado. Então, mais uma vez, agradeço aqui pela confiança na parceria com o Entre Linhas nestes meses aqui de divulgação do trabalho, tá bom?